amiga. É com muito prazer estarmos aqui novamente com o programa Vida e Consciência, nessa manhã tão bela, com o nosso amigo professor Rossano, com o nosso amigo André Leal. Queria agradecer por ceder esse espaço, esse estúdio, nesse momento. Estamos hoje, nossos telespectadores, dando sequência do programa anterior sobre a codificação espírita. Então lembremos que no programa passado foi falado sobre o Livro dos Espíritos e hoje estaremos falando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Queremos lembrar os amigos espectadores que o Espiritismo tem um Pentateuco, são 5 obras básicas. Então estarei falando aqui um pouco de cada uma. Uma é o Livro dos Espíritos, que foi publicado em 1857, o Livro dos Médios em 1861 e o Evangelho segundo o Espiritismo em 1864. Depois o Céu e o Inferno em 1865 e a Gênese, findando em 1868. Hoje estaremos falando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, a pedido de telespectadores. Então, Rossano, nosso bom dia, e já deixo aqui a primeira pergunta: o que contém o Evangelho segundo o Espiritismo? Nosso fraternal abraço aos queridos amigos que acompanham o nosso trabalho através do YouTube, do portal Espera Feliz. É uma alegria sempre singular para nós esse encontro, esse momento, gravando o programa, levando essa mensagem que nos ilumina e tem alcançado tantas vidas. O Evangelho segundo o Espiritismo, Marcelo, é um marco dentro da própria codificação espírita, que você acaba de listar os títulos, do Pentateuco kardeciano, as 5 obras básicas. O Espiritismo está assentado sobre 5 obras básicas. E eu gostaria de retornar um pouco à França do século XIX, ao momento em que foi recebido o Evangelho segundo o Espiritismo, que é algo que muito nos toca. Como você disse, em 1857 vem a lume o Livro dos Espíritos. Um marco, foi uma bomba, porque a França era o epicentro cultural do mundo, Paris, o núcleo da intelectualidade mundial, por isso que o Espiritismo surge nesse contexto, para passar pelo crivo da razão, E depois Kardec lança o Livro dos Médiuns. Até aí não me incomodava muito, porque o Livro dos Espíritos é um livro filosófico. O Livro dos Médiuns, um livro técnico de lidar com o fenômeno, com a mediunidade, com os espíritos. Mas quando chega o terceiro livro da codificação, porque se o alicerce está ali no Livro dos Espíritos, quando chega o Evangelho segundo o Espiritismo, isso mexeu com a igreja. Porque até então, Evangelho, Jesus Cristo, era patrimônio do núcleo religioso da igreja, E aí isso mexe, Kardec sofre uma perseguição, ataques frontais sobre isso, Porque o que é o Evangelho segundo o Espiritismo, indo à sua pergunta? É o Evangelho de Jesus explicado pelos Espíritos. Não se trata de outro Evangelho. Tanto é que a formatação é sempre o ensinamento do Cristo, dentro da estrutura que Kardec elabora. O ensinamento do Cristo, um comentário do codificador, de Allan Kardec, e depois as instruções dos Espíritos superiores sobre aquele ensinamento. Então, cada capítulo do Evangelho é montado assim. E que parte foi escolhida pelos Espíritos para compor o Evangelho segundo o Espiritismo? Kardec, inspiradamente, verifica que os Evangelhos têm 5 partes. Tem os atos comuns da vida do Cristo, do cotidiano de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João tem lá. As profecias que Jesus fez. Os milagres que Jesus fez. Palavras que deram origem aos dogmas da igreja. E o 5º elemento constitui o ensinamento moral do Cristo. E Kardec, eu quando iniciei no Espiritismo, pensei, por que foi selecionado esse 5º elemento, o ensino moral do Cristo, para compor? Porque o Evangelho segundo o Espiritismo está assentado sobre o ensino moral. Hoje eu compreendo. Porque todos os outros elementos, os milagres, as profecias,
há muita discussão, por exemplo, será que Jesus fez todos aqueles milagres? Ou será que isso é um elemento mítico colocado depois? Será que Maria era de fato virgem, já que Krishna, Buda, todos os avatares e mestres do passado nasceram de virgem? Será que isso não foi algo colocado posteriormente? Nós tratamos isso sem desrespeitar Maria, nós vamos fazer uma análise. A questão é que os outros elementos do Evangelho são polêmicos e a gente perde o principal foco se adentrarmos nesse terreno, o ensino moral. Então os Espíritos inspiram Kardec a trabalhar no Evangelho segundo o Espiritismo o ensino moral. Hoje há muitos teólogos que contestam determinadas coisas dos Evangelhos canônicos, porque podem ser colocações feitas posteriormente, adequações teológicas, porque transformaram Jesus num Deus, num mito, né? Então o Evangelho segundo o Espiritismo traz aquele Jesus homem, Espírito iluminado, não Deus, né? Mas unificado ao Pai devido ao seu livro de evolução e trazendo o ensino moral. E Kardec diz que um dia toda a humanidade estará sob essas diretrizes morais do Evangelho. É muito interessante, Rossano. Aqui está a obra para nossos telespectadores, que o Evangelho, a gente escuta muitas pessoas falar, nada mais é que ele deu Cristo. É o Cristo. É verdade isso, essa colocação? Sem dúvida. Porque quando a gente fala que Jesus nos salva, equivale a dizer o médico que nos cura. Mas como o médico nos cura? Prescrevendo medicamento. Basta? Não. Basta visitar a farmácia? Não. Comprar o medicamento? Não. É preciso tomá-lo. Então Jesus nos salva como o médico nos cura. Jesus nos deu o medicamento, o Evangelho. Não basta frequentar os templos com o Evangelho debaixo do braço. É preciso internalizá-lo, como a gente toma um medicamento, para que faça os efeitos da transformação íntima. Salvação, à luz da doutrina espírita, é isso. Renovação moral, cura interior, vitória sobre o egoísmo, sublimação, aperfeiçoamento dos valores internos. Então é dessa forma que o Evangelho é a mensagem salvífica ou salvadora de Jesus à humanidade. É o maior tratado psicoterapêutico da humanidade. Hoje, os psiquiatras, como o Dr. Augusto Cury e tantos outros psicólogos, têm se debruçado sobre o Evangelho de Jesus, porque verificam que, através do Evangelho, vem a cura, da vivência dos postulados, do perdão, né, da misericórdia, tudo que está ali, muito especialmente no Sermão do Monte. É uma proposta terapêutica. Não basta frequentarmos religiões, seja a doutrina espírita, o movimento espírita, o catolicismo, o protestantismo, o budismo, se não internalizarmos as mensagens libertadoras das quais as religiões são portadoras, nós prosseguiremos infelizes e limitados. Podemos dizer, então, muitas religiões, poucas religiosidades, né? Muita religião e pouca religiosidade. A gente acredita, né? Construímos no imaginário nosso que a religião vai resolver nossa vida. A religião é uma escola. Agora, o que nós vamos fazer com as diretrizes, isso é de cada um. Então, o Evangelho sempre. Sempre.